Estamos de volta com o programa Base da Mesa Redonda, hoje recebendo o Rodrigo, aqui, presidente do Inter, aqui do Bairro Nacional, que está aí começando sua vida no futebol amador. Rodrigo, me fala um pouco, antes de vocês entrarem na Copa do Bigode, você participou do algum amistoso? Como que foi a preparação para disputar a Copa do Bigode lá em Contagem? Antes, eu marquei bastante amistoso para preparar a equipe bem, que como eu nunca tinha jogado em campo, era a primeira vez, então dá para entrar de cara numa Copa. Aí a gente marcou bastante amistoso, alguns times que a gente marcou amistoso entrou na Copa Bigode também. Isso foi bacana, que a gente também conheceu os outros times. E nos amistosos deu para entender mais ou menos bem como é que funciona o futebol amador. Aí você sentiu que dava... Isso. Seu treinador é quem hoje? Sou eu mesmo. Sou o presidente. Se sair um pênalti, vai bater. Isso. E porque acho que o meu treinador, como ele disputou a Copa Bigode primeira divisão, aí tem a regra, né, que não pode... Quem disputar a Copa Bigode na primeira divisão não pode disputar a segunda. É para dar chance, né? E como eu também não sou muito bom de bola, aí eu fico como treinador, entendeu? Aí fica só na orientação. Isso. Vamos me falar um pouquinho, como foi o primeiro jogo seu aqui, o primeiro resultado amistoso na preparação para a Copa do Bigode? O primeiro foi 3-1, eu lembro pra cá, foi contra o Aliança. Esse foi o primeiro jogo da Copa do Bigode. Copa do Bigode. A gente já vinha ganhar desde umas 4 vezes, então pra mim foi mais tranquilo. Claro que eu lembrei do Ronaldinho Gaúcho, ele sempre falava, quando tá valendo, tá valendo. Nos amistosos, a gente ganhou deles. Na Copa a gente perder, quando tá valendo, não pode. Então a gente ganhou deles. Segundo jogo foi contra o Gama, um jogo difícil. Teve algum erro dos juízes, mas foi um jogo bom, bacana, 3-3, bem disputado. Gol no último minuto, de pênalti no finalzinho, a gente empatou. E o jogo passado, de terça-feira, contra o RA, 2-1 pra gente, mas foi mais tranquilo. Mais tranquilo. Isso. E agora praticamente está classificado? Classificado, nós estamos classificados e quinta-feira agora disputar a primeira colocação. Já conhece o adversário? O Galopé. Time bom? A gente já jogou contra eles, um amistoso, a gente perdeu de 2-0 para eles. 2-0. Mas 2 falhas do meu zagueiro, então dessa vez a gente não pode falhar. Você tem algum jogador de destaque lá no seu time? Quem é? Eu estava falando que o Paraná tem sim, ele chama, o apelido dele é Bibi, é o camisa 9, muito bom jogador. Centroavante. Muito bom jogador. Tem o Charuto, não, o Charuto é o centroavante. Ele mais é aquele jogador que fica nas pontas, na correria, entendeu? Arrumando na falta e tal. É que faz o movimento. Isso. Inclusive esse jogador que está falando disputa em Belo Horizonte. Isso mesmo. Ele é do bairro São José, ainda aquele Machado ali, entendeu? Aquele meiozinho. Então, jogador já experiente. Experiente, sabe jogar. Ele disputa 3 pontos mesmo para valer. Agora, Paraná, a Copa do Bigode, também com você, com o doutor Belino, me fala um pouco como está a sensação dessa segunda divisão na Copa do Bigode até esse momento. Olha, nós fizemos até uma reunião com os clubes essa semana, né, na segunda-feira, para a gente bater um papo, para tirar alguma dúvida, algumas coisas de arbitragem, né? Os tipos de dar uma desabafada, né? O que eu achei, o que eu estava pensando? Às vezes a pessoa precisa falar alguma coisa, desabafar alguma coisa e não consegue falar. E na beira de campo ele desabafa, né? Em cima do árbitro, em cima de um jogador, em cima de um diretor. Fizemos uma reunião lá e eu passei pelo seguinte: a divulgação da Copa da segunda divisão, ela está sendo mais aceita do que a primeira divisão. Né? Os vídeos na internet, as divulgações, estão acessando mais, né, do que os vídeos da Copa da primeira divisão. Eu não sei se é porque, por ser a primeira Copa, né, o pessoal está participando, o pessoal está empolgado, né, mas está sendo bem aceito. E isso aí é bom para a comunidade, isso é bom para a gente, isso é bom para os times, né, porque surgiram muitos times lá a partir da Copa Bigode, né. Nós temos 3 times na regional que disputam especial, disputam a primeira divisão. É uma janela, é uma chance deles observar jogador, né? Para eles poderem montar o time deles. Então, para nós foi assim, não foi assim surpresa, porque a gente já sabia mais ou menos, a gente tinha uma noção do que vai ser. Mas para o pessoal, para as equipes, acho que foi uma surpresa muito grande para eles, né? Até pelo volume de gente que está indo no campo à noite para ver os jogos, está sendo muito bom. Agora vem essa fase, agora praticamente é a fase mata-mata, Paraná? Ou são 2 jogos? Como que é a segunda divisão da Copa do Bigode, segunda fase?
Por ser Copa, ela não pode ser uma coisa muito demorada, né? Copa, geralmente, ela é rápida, né? Então ela tem quase o mesmo estilo da Libertadores, né? Primeira fase são um grupo de 4 equipes, né? São 5 equipes em cada chave, ficando 4, né? E depois sai para o mata-mata, eliminatório, até conhecer o campeão. A semana que vem tem mais uma rodada, a última rodada, né? E na outra semana já começa o mata-mata. Ela vai acabar dia 31 de agosto. Então praticamente acaba nesse mês ainda. Acaba em agosto, esse mês acaba. Com participação de muita gente, muita divulgação. Porque o que aconteceu, Obama, é que em setembro a gente já tem a reunião da primeira divisão, né? Então as equipes classificadas já têm que participar dessa reunião. Então ela teria que acabar antes de setembro, para as 2 equipes que vai subir para a primeira já participar da reunião, programar essas equipes para o ano que vem já começar a primeira divisão. Ô Paraná, e a premiação da segunda divisão? Como que é feita essa premiação? O que vai ser a premiação da segundona? A premiação, por ser a primeira Copa, né, a gente está buscando recursos ainda, né? Nós só temos garantido por enquanto os troféus e as medalhas, né? E isso aí foi patrocinado pelos clubes, né? Por ser a primeira Copa, então não teve como a gente buscar recursos para isso, buscar patrocínio, porque a pessoa não vai investir numa coisa que ela não conhece, né? Ninguém sabe, os comerciantes, o pessoal, os empresários, eles não tinham noção do que ia ser a segunda divisão. Quando fala segunda divisão, o que você pensa? É um resto do que sobrou dos outros, né? E não é, né? Não é. O time está começando. Por que foi feita a segunda divisão? Apareceu muitos clubes para participar da primeira divisão. E os times que estão na primeira, eles não saem. E não tem como a gente tirar quem já está lá para colocar os outros, né? Então vamos montar uma segunda divisão e você vai para dentro de campo, vai disputar dentro de campo, porque pode ter acesso à primeira divisão. Então nós colocamos assim, vai cair 2, que já caiu 2 da primeira divisão, e agora vão subir mais 2. Isso aí foi fantástico, porque, né, os times estão se empenhando, montando time, entendeu? Então é por isso que foi criada a segunda divisão. E essa Copa do Bigode, do jeito que está sendo divulgada, ela corre o risco de se expandir também para outros bairros. Já está para outros bairros. A gente tem comentário, tem juiz de fora que a Copa é falada, né? Através da rede social. Nós temos, os pessoal liga para a comissão para colocar time, pessoal de São Mateus, pessoal de Laguna. Tem um pessoal que ligou ali do bairro Trevo, ali do bairro Braúnas, ali Céu Azul, para querer entrar, entendeu? Aí você tem que ter um jogo de cintura para explicar ao pessoal, né? Que a Copa ela é feita dentro da comunidade, né? E aí a intenção nossa o ano que vem é fazer uma outra Copa, aí abranger todo mundo. A Copa do Bigode tradicional é só do bairro nacional? Só do bairro nacional. Ela foi montada assim e vai ser sempre assim. E se tiver expansão, vai montar outra Copa? Se tiver expansão, a gente monta outra Copa com outro nome. Mas nunca Copa Bigode. A Copa Bigode é essa que está lá e não tem como. É 2 equipes cada divisão, né? Então são totalmente 4 equipes e as equipes se reforçam. Se reforçam. Tem algum limite de jogador de fora? Ou só jogador de contagem mesmo? Olha, a gente pede que coloque só de contagem, né? Mas não tem como, né? Não tem. Só montar time com jogador só dali não tem como. E aí é o seguinte, tem time lá, por exemplo, mesmo o RA. O RA, eles são um time de benzer empresa, jogador que mora no Ressaca, tem jogador que mora em Nova Contagem, né? Então, mas eu acho que se montar os times, jogador sendo só de Contagem, acho que tá bom. Né? Porque a gente depende de recursos, você depende da Secretaria de Esporte, você depende da Prefeitura, né? Nós, por enquanto, não dependemos ainda não, né? Os clubes estão se mantendo com recursos próprios, né? Tem lá o Obelino lá, o doutor Obelino lá, que dá uma ajuda pessoal, daquilo, né, possível. O ano passado foi distribuído, acho que 8 jogos de camisa, né? Isso é muito bom. Ele deu uma premiação em dinheiro para a primeira divisão, premiação em dinheiro, o Obelino que deu lá, né? Então, a gente está fazendo só com os recursos dos próprios times mesmo e do pessoal que ajuda, né? Mas é necessário que seja pessoal de Contagem para que a gente possa estar buscando esses recursos e melhorar, né? Para a primeira divisão do ano que vem a gente já vai procurar os comerciantes, né? Procurar patrocínio, para fazer uma coisa já mais, né? E o Obelino, o doutor Obelino, poderia participar com nós também aqui no programa Vaza Verde Redonda, falar um pouco desses projetos dele, ainda não foi convidado não, né? A gente vai fazer o convite, vamos esperar, né? E eu faço votos que ele participe. Porque querendo ou não, ele movimenta 24 times e movimenta mais de 2.000 jogadores. Muita gente. Muita gente, fala torcedor, né? Vizinhos, a divulgação é muito grande, isso é muito importante. Hoje só o time do Inter
que ele movimenta muito mais que isso. Daqui 2 minutinhos, estamos de volta com o programa Vaza na Mesa Redonda.